Você sabe como chega água potável na sua casa? Não? Eu sou Heloísa Barros, representante do nono C do Centro Educacional Ivanina Bueno Marques, e hoje nós vamos descobrir isso juntos. Nós estamos com o nono B e o nono C a caminho do SAAI. Hoje a gente vai fazer uma visita na ETA, Estação de Tratamento de Água, onde eu vou mostrar os processos, quais são as etapas do tratamento de água para vocês, que são a captação, a floculação, a decantação, filtração, floretação, o armazenamento e distribuição. Beleza? Então, bora lá? Isso aqui que vocês estão vendo trabalhando ali é um material químico que ele vai falar. Só que nesse sistema que a gente está aqui, a gente trabalha com três tipos de matemática: matemática, química e física. Aqui, ali mesmo, nós estamos trabalhando com matemática, química e física. Tá ok? Então, para mim diluir esse material aí, eu estou diluindo ele com um potencial de 10%, que é a carga máxima, para mim trabalhar com ele. Mas eu posso trabalhar com 5%, só que eu vou trabalhar mais e produzir menos. Aqui eu trabalho menos e estou produzindo mais. Ok? Então, isso aqui é matemática. Então, eu tenho ali a química, a física e a matemática, que é feito esse material aqui que nós estamos diluindo agora, nesse momento. Ele vai falar para vocês mais tarde. Bem, pessoal, o processo do tratamento de água, tudo começa pelo quê? Pela floculação. Na floculação é onde a gente vai fazer a adição do sulfato de alumínio, que é o que a gente está preparando aqui. A gente tem o sulfato preparado aqui, e esse a gente está preparando ele aqui. Sulfato de alumínio é um produto químico, ele vem na fórmula granulada, e a gente dissolve ele na água numa concentração de 10%. Ali vocês conheceram o Valdemar Medeiros, ele é o laboratorista responsável pelo laboratório aqui do SAAI. Então aqui a gente prepara o sulfato de alumínio, quando a gente manda ele lá para cima, onde vai ser dosado na calha, junto com a água bruta, para o processo de floculação. Então agora a gente vai conhecer a primeira etapa da água, que é a parte de captação, que ela é captada lá no rio, ela chega aqui na calha pasval e adicionado o sulfato de alumínio para fazer a floculação. Captada lá no rio, aí ela vem e chega nessa calha aqui. O sulfato de alumínio que vocês viram lá dentro, a gente bombeia para essa caixa azul aqui, e ela é dosada por esse cano aí, ó, vocês estão vendo caindo aí, é o sulfato de alumínio. Aqui é feita uma análise no laboratório, chamada JAR teste, para a gente saber a quantidade exata de sulfato de alumínio que tem que ser dosado. Se você dosar o sulfato de alumínio a mais ou a menos, a água não flocula. Para que serve o sulfato de alumínio? Ele vai fazer os cátions se atraírem, formando grumos. Vocês podem olhar a água, principalmente nos outros são quatro floculadores aqui. Então ele começa com a pá mais veloz e vai diminuindo a velocidade. Vocês vão olhar na água, vocês vão ver que tem vários grãozinhos. São os grumos que a gente fala, as bolinhas. Então ele faz a sujidade, a sujeira, uma ficar grudada na outra. Para quê? Para ter peso, para poder fazer a decantação lá na frente. Então esse processo de floculação basicamente é isso: dosagem do sulfato de alumínio na água bruta, passa para essa calha onde faz toda a mistura na água com esse sulfato e vai vir para os tanques para fazer a aglomeração dos grumos. Então vocês vão olhar dentro dos 4 tanques, vocês vão ver a formação dos grumos, tá bom? Essa calha aqui, a vazão, de acordo com o consumo, a gente aumenta e diminui a vazão da captação. A gente tem um limite de vazão, então a água que é tratada aqui, ela faz todo esse processo. Se eu perder a floculação aqui, se eu dosar mais ou a menos e parar de flocular, até essa água passar toda aqui, essa água tem que ser descartada. Então tudo começa com uma boa floculação. Essa é a parte principal do início para a gente poder fazer a floculação. Então a gente vai continuar olhando lá para frente, vocês vão ver principalmente nos últimos 2 floculadores, dá para vocês verem bem os grumos. Sei que o sol tá quente, a gente vai passar rapidinho aqui para vocês não ficarem muito suados, tá bom? 2 decantadores.
E para que serve o decantador? Vocês estão vendo que lá embaixo a gente tem vários quadradinhos, são chamados de colmeia. Ali, essa sujidade da água que a gente fez os flocos, vão cair dentro desses buraquinhos e vão lá para o fundo dos decantadores. Lá embaixo a gente tem as canaletas, onde armazena esse produto que a gente chama de lodo, e a gente faz o descarte quando faz a lavagem da ETA. Então a gente, de vez em quando, a gente tem periodicidade de fazer a lavagem da ETA para tirar o excesso. Quando essas colmeias começam a ficar muito entupidas, a gente tem que parar o sistema para fazer a limpeza. Geralmente a gente faz isso na madrugada, para não deixar vocês sem água lá. Então aqui a água, os flocos foram formados, eles são pesados, eles vão decantar e em cima nessas canaletas vai sair a água mais limpa. Essa água, a partir da hora que ela cai nessas canaletas, ela percorre mais um pedaço de canaleta, vai entrar lá dentro onde a gente temos 4 filtros. Então a gente tem a floculação, a decantação e agora a gente vai para a parte de filtração. Então essa é a parte de decantação, onde a sujidade é pesada, vai para o fundo dos decantadores e a água mais limpa vai sair na canaleta e vai para os filtros, beleza? Podemos ir lá nos filtros agora. Filtro 1, filtro 2, filtro 3 e filtro 4. Então a água cai nas canaletas, aí ela vem por essa canaleta que tem aqui e entra nos filtros. Quando eu quero fechar um filtro, eu tenho as válvulas, eu fecho o filtro para fazer a limpeza do filtro ou para retirada de algum material. Conforme você vai filtrando a água, o nosso filtro ele é o quê? Descendente, água de cima para baixo. Então a água entra em cima, aí tem as camadas de filtração. Tem a camada de carvão, tem a camada de areia, tem a camada de pedregulho, tem a camada de pedra. Então a água vai passar por essas camadas e vai sendo filtrada. O que vai retirar nesses filtros? Lá na decantação você retira a parte orgânica maior, mas a gente vê que muitas matérias orgânicas ainda passam ali e vem para o nosso filtro. Aí ela é retida no filtro junto com alguns micro-organismos. Tem alguns micro-organismos que a gente consegue reter aqui no filtro. Os que não conseguem reter no filtro, vai para próximas etapas, que são a etapa de fluoretação e a etapa de cloração. Então aqui os filtros servem para fazer a filtragem da água. Esses filtros a gente faz a limpeza deles. Como é feito? A gente faz a retrolavagem. Como é feita a retrolavagem? Essa água do filtro ela entra de cima para baixo, aí começa a filtrar. Esse filtro ele vai compactando e ele também vai saturando, ele vai ficando cheio de sujidade. Aí a gente tem que fazer a retrolavagem. Em vez da água entrar de cima para baixo, a gente injeta a água de baixo para cima. Aí essa água vai subir e a sujidade, o filtro vai descompactar, ele vai abrir e essa sujidade vai cair dentro dessas canaletas brancas e vai cair dentro daquela caixa branca que a gente descarta essa água, fazendo a descompactação e a limpeza dos filtros. Então o filtro ele tem uma vida útil, né, para trabalhar. Lógico que quando você faz a retrolavagem, você retoma novamente a filtração. É igual esses filtros que a gente tem em casa. A gente troca os filtros periodicamente. Mas se você fizer uma retrolavagem daquele filtro, você consegue aproveitar ele. Porque ele vai compactando e a sujidade vai ficando em cima. A próxima etapa, então a gente já viu a etapa de... Começou pela parte de coagulação na água, que é a floculação. Depois vem a parte de decantação, a parte de filtração. Agora a gente vai para a parte de fluoretação, onde é adicionado o flúor. O flúor silicato de sódio, que é exigido pelo Ministério da Saúde para a dentição das crianças. Então a gente usa o flúor. Então a gente tem aqui os dosadores de flúor. Como aqui no Saai, a gente trabalha com 2 tipos de flúor. O flúor que você compra, ele já vem líquido e a gente dosa através das bombonas com bomba dosadora. Então a água, vocês vão ver lá embaixo, eu vou mostrar para vocês, sai do filtro, ela vai entrar aqui em cima, sai na tubulação embaixo, cai nesse tanque de contato aqui onde é adicionado o flúor. Então aqui a gente usa
Pro flúor, quando o flúor ele é granulado, a gente adiciona aqui, mistura ele com a água, injeta o ar comprimido para ele ficar misturando, para poder cair dentro do cano e seguir até a caixa do tanque de contato. E aqui o flúor líquido. Antes da gente ir para a parte de cloração, eu vou apresentar o laboratório para vocês, que a gente já está aqui, para depois a gente não ter que subir novamente. Então a gente vem recapitulando, adicionamos o sulfato de alumínio para fazer a floculação da água. Depois decantação, filtração, fluoretação e tem a cloração, distribuição e o armazenamento. Vamos conhecer o laboratório aqui. Esse aqui é o laboratório. Hoje a gente é regido pela 888 do Ministério da Saúde. A gente também tem a NR15, que a gente também tem que seguir. Então aqui a gente tem o que? O nosso plano de amostragem, que vem do SUS, para saber quantas análises a gente tem que executar de 2 em 2 horas, por dia, por semana, mensal, trimestral, semestral. Então tem tudo isso. De acordo com o volume de água captado e o tempo de funcionamento da ETA, a gente tem esse plano de amostragem. Então, de 2 em 2 horas, o que eu tenho que fazer? Análise de cor, análise de pH, análise de turbidez, análise de cloro, para saber a quantidade de cloro, análise de flúor, para saber a quantidade de flúor, análise de condutividade. Então, essas são as análises que a gente realiza de 2 em 2 horas. A gente tem as análises microbiológicas, a gente realiza da água bruta, lá da captação do rio, da saída da ETA, para ver se está tendo algum tipo de contaminação, mais as análises que a gente faz coleta na rua. A gente hoje tem que fazer 54 coletas na rua para cumprir o nosso plano de amostragem. Então a gente tem pontos específicos, escola, supermercados, alguns pontos que a gente mapeia, pontas de rede, para a gente saber como é que essa água está chegando lá. Se está chegando a quantidade, por exemplo, a água sai daqui com um teor de cloro, o limite é 2, eu saio no limite 2. Lá na ponta da rede, quanto que ela está chegando? A gente utiliza o cloro gás. O cloro gás ele é muito volátil. Durante o processo, a passagem dele pela tubulação, ele vai evaporando, ele vai se perdendo. Então eu preciso chegar lá na última casa, na ponta de rede, com pelo menos 0,020. Se eu chegar com menos de 0,020 miligramas por litro, eu vou estar descumprindo a portaria. Aí eu tenho que fazer a modificação aqui, ou saber o porquê que eu estou perdendo tanto cloro aqui. No nosso caso, como a gente utiliza o cloro gás, ele é muito eficaz. Ele mata os micro-organismos mais rápido. Porém, ele se perde mais rápido também, porque ele é gás, ele é mais volátil do que quando você usa o cloro líquido. O cloro líquido você dissolve ele e adiciona ele junto com a água no tanque de contato, junto com o flúor. Você adiciona o cloro no tanque de contato, onde faz a mistura. Aqui não, aqui a gente adiciona o cloro gás dentro da tubulação, para ele não se perder. Então aqui a gente tem as estufas para fazer análise microbiológica. A gente tem o jar test para a gente saber a quantidade de sulfato de alumínio que a gente tem que dosar lá. A gente faz análise de jar test. Que a gente tem destiladores de água, tem a pH, condutivímetro, a turbidez, cor, flúor, cloro. Então a gente faz as análises. Essas análises são registradas. Mensalmente eu faço o fechamento do mês e lanço no site do SAAR. Se vocês quiserem saber, quanto foi as análises de água desse mês, está lá no site do SAAR. Depois eu passo o endereço para vocês. Lá tem as análises semestrais que a gente faz. Semestrais a gente tem que cumprir a portaria completa, agrotóxico, análises orgânicas, inorgânicas, físico-químicas, microbiológicas, faz análise de pesticidas, para a gente saber como está a nossa água aqui. Nossa água de Santa Maria, pela FPI, que é a auditoria que a gente tem anualmente aqui, está entre as 5 melhores do oeste da Bahia. De tratamento, a água do nosso rio é muito boa. Por isso que a gente tem que preservar esse rio ao máximo. A gente sabe quando tem pequenas chuvas, essas coisas, acontece da água chegar um pouco suja. Chegou um pouco amarela lá em casa. A água, a nossa cor aqui, o limite é 15. Se eu mandar uma água com uma cor 15 para vocês vão ver que ela vai estar amarela. Porém, ela vai estar tratada. Ela passou por todo o processo, fez a cloração, matou todos os micro-organismos. Diferente quando você pega uma água bruta do rio, no período chuvoso, que ela está muito suja, tem uma carga grande de matéria orgânica, uma carga grande de cianobactérias, cianotoxinas.
E aí quando você mata esses micro-organismos, em vez desses micro-organismos que você acha que é prejudicial para você, às vezes a toxina que ela libera é mais prejudicial do que a própria bactéria. Então tem alguns sais que não tem todo esse processo, floculação, decantação, cloração, filtração, não tem todos os processos. Aí tem só filtração, cloração e fluoretação. Quando só tem esses processos, chega no período chuvoso, eles param a ETA. Eles não mandam a água barrenta para casa. Por quê? Porque você vai sujar suas caixas d'água, vão contaminar, e outra que você não tem como consumir uma água nesse porte. No nosso caso aqui, às vezes a água está um pouco amarela, mas ela está tratada. Isso é por conta do rio. Quando chove, nosso rio muda muito rápido. Agora a turbidez está 100, daqui a pouco sobe para 1000. Qualquer chuva que dá nesses outros rios, Rio Arrojado, esses outros afluentes do Rio Corrente, que desce, a gente sabe que está tendo o projeto da ferrovia, que quando chove, cai muita terra dentro do rio. Tem também a parte lá de cima de Correntina, da agropecuária, agronegócio, que acaba contaminando a nossa água com essas sujidades. Mas graças a Deus a gente consegue tratar aqui para mandar uma água de qualidade para vocês, tá bom? A gente vai descer para conhecer o resto. Vai aqui, ó, filtro 1, filtro 2, filtro 3, filtro 4. Vai nessa tubulação e vai para aquele tanque ali que a gente chama de tanque de comprar. Aqui a gente tem alguns sensores, parte de segurança. Por quê? Porque o cloro, ele é um gás e ele, se você respirar, você desmaia. Então aqui a gente tem um sensor, se tiver algum tipo de vazamento aqui, aciona lá em cima no laboratório uma sirene, o cara coloca os equipamentos de segurança, os EPIs, e vem aqui fazer o fechamento do cilindro para poder fazer a manutenção. Então a gente tem esse equipamento, tem os cilindros cheios, cilindros vazios, e a gente faz essa separação para poder fazer o controle do estoque aqui. Aí nós temos esse reservatório aqui, que se chama reservatório semi-enterrado, porque tem uma parte acima da terra, a outra abaixo da terra. E temos aquele elevado lá, que é o quadrado lá em cima do SAAI lá. Esse todo mundo de qualquer parte de Santa Maria consegue visualizar. Porque o SAAI tem que ser numa parte alta, para ajudar na distribuição da água. Aqui em Santa Maria, a água é bombeada. Então toda a água que vai para a rede de distribuição é através de bombas. São Félix, por exemplo, é por gravidade. Então o SAAI é num lugar alto, distribui para a cidade via gravidade. Então quer dizer que no SAAI de São Félix não vai faltar água durante a noite. Por quê? Porque a água que tiver na caixa tem peso para distribuir. Aqui quando dá por volta de 11 horas, meia-noite, para o sistema. Quem não tem reservatório em casa fica sem água, porque para o sistema. Então por isso que todo mundo, quando vai construir casa ou tem a sua casa, tem que ter um reservatório de água, porque a nossa água aqui é bombeada. Aqui a gente tem 2 conjuntos de moto-bomba. Tá ligado os dois, porque o consumo tá alto. Então consumo muita água. Então a água vai ser puxada da caixa e mandada para a rede de distribuição. Entendeu? Para não ficar muito perto dos motores aí. Para não sofrer.